E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo. Concurseiro não tem hora para estudar, qualquer hora é hora. Barro Branco, aula 6. Nós estamos na segunda parte da aula, onde nós veremos as dilatações térmicas. O que são dilatações térmicas? Dilatações são expansões que os materiais sofrem devido ao aumento, à variação de temperatura. Essas dilatações elas podem ser a dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, certo? A única coisa que altera nesses três tipos de dilatação é, como o próprio nome já está dizendo, a forma de que ele vai se dilatar, né? Na dilatação linear, nós vamos ter uma dilatação, por exemplo, de uma barra de ferro, nós vamos ter uma dilatação linear, uma reta, ela vai se expandir em uma única dimensão, né? Na superficial, nós vamos ter uma expansão da área desse material, né? Aqui, enquanto o comprimento que vai sofrer a variação, aqui vai ser a área que esse material ocupa que vai sofrer a variação, e por fim a volumétrica, que vai ser o volume, certo? A única coisa que altera é isso, certo? Entre as três dilatações. Então, vamos supor aqui na dilatação linear que eu tenho uma barra de um material qualquer. Vamos supor uma barra de ferro. Essa barra ela está numa dada temperatura θ igual θ zero, certo? Ela tem um comprimento L0, o comprimento inicial dela é L0. E ela é feita de um determinado material, né, cujo coeficiente de dilatação é alfa. Esse coeficiente de dilatação é característico do material. Cada material tem o seu coeficiente de dilatação. Esse coeficiente de dilatação ele é informado na hora da questão, né, que aquele material possui tal coeficiente de dilatação. Vamos dizer que essa temperatura θ0 ela passe para θ1, certo? Aumente. E então o que acontece? Essa barra ela vai sofrer uma expansão devido à temperatura. Então, o que vai acontecer? Ela vai passar de um comprimento L0 para um comprimento L, certo? O que nós calculamos é exatamente isso aqui, ó. A diferença, a variação desse comprimento ΔL que esse material sofreu em razão da diferença de temperatura. Ele continua sendo feito do mesmo material, alfa. Essa expansão que é o que nos interessa. E como é que é dado essa expansão? Essa expansão, ΔL, vai ser o quê? O comprimento inicial do material, que é L0, multiplicado por o quê? Pelo coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação alfa do material, que é intrínseco do material. Vezes o quê? Ora, ele vai ser multiplicado pela diferença de temperatura. Delta θ, certo? A diferença de temperatura. A temperatura final menos a temperatura inicial. Delta θ. Então, essa aqui é a relação que existe da dilatação de um determinado corpo. A variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação do material vezes a diferença de temperatura existente entre os corpos, certo? Então, isso aqui que vai nos levar à resolução das questões, seja uma dilatação linear, uma dilatação superficial ou uma dilatação volumétrica. É claro que existe uma relação entre eles, né?
entre a dilatação linear superficial e a volumétrica, mas eu vou falar nisso depois, certo? O que interessa para a gente agora é saber que essa relação aqui nos dá a dilatação linear de um corpo, certo? Beleza? Que a VUNESP cobrou isso já em prova. Ó, a dilatação térmica dos sólidos é um fenômeno importante em diversas aplicações de engenharia, como construção de pontes, prédios e estradas de ferro. Considere o caso dos trilhos de trem serem de aço, cujo coeficiente de dilatação é alfa 11 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Se a 10 graus centígrados o comprimento de um trilho é de 30 metros, de quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus centígrados? Então ele quer saber um trilho de trem que é feito de aço, que tem um determinado coeficiente de dilatação. Ele quer saber qual a dilatação que ele vai sofrer quando a temperatura variar de 10 graus Celsius para 40 graus Celsius. Então, o que a gente vai fazer? ΔL é o quê? L0 vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Eu chamei de θ na outra, né? Mas pode ser o θ ou o T, né? Lá eu botei θ porque eu tinha chamado a temperatura de θ. Vamos usar o ΔT. Então, a variação do comprimento vai ser o quê? O comprimento inicial, que é 30 metros, no sistema internacional. O coeficiente de dilatação é 11 vezes 10 na menos 6. E a variação da temperatura é 40 menos 10. Então, ΔL é 30 vezes 11 vezes 10 na menos 6 vezes 30. Vou pegar só aqui, ó, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 11, 99. Vezes 10 na menos 6. Ainda tenho um zero, dois zeros. São positivos, 10 na 2. ΔL é 99 vezes 10 potência de mesma base. Eu repito a base e somos os expoentes. Menos 6 mais 2, menos 4, isso, metros, porque está tudo no sistema internacional. Então, o gabarito é ali a letra C. Colocando isso sem a base 10, isso vai ficar 0,99 metros. Opa, 90, tem mais um zero aqui, né? São 4 casas depois da vírgula. Né? Esse menos 4 aqui indica que as casas estão depois da vírgula, as casas decimais. Então é 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. É isso aqui que dilata, né, quando sofre essa variação, certo? Uma barra de latão de 1 metro sofre um acréscimo de comprimento de 1 milímetro, quando sua temperatura se eleva de 50 graus Celsius. A partir desses dados, pode-se concluir que o coeficiente de dilatação linear do latão em centímetros em graus Celsius na menos 1 é D. Então, o que a gente tem lá? ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL é o quê? É o quanto ele sofreu de acréscimo no comprimento, que foi 1 milímetro. Só que eu estou no sistema internacional, tem que estar com todas as medidas no sistema internacional. A medida de comprimento no sistema internacional é metros. Então, de milímetros para metro, eu vou dividir por 1000, certo? Então, fica 1, ó, 1, 2, 3, 3 zeros, são 3 casas decimais negativas em cima. Então, 1 milímetro é 1 vezes 10 na menos 3 metros, certo?
Então, isso é 1 vezes 10 na menos 3. É igual a L0, comprimento inicial, que é 1 metro, né? Está aqui o comprimento inicial da barra. Alfa é o que eu quero determinar e ΔT é a variação da temperatura, que foi de 50 graus Celsius. Então, fica 1 vezes 10 na menos 3 é igual a 50 alfa. Alfa é igual ao quê? 1 vezes 10 na menos 3 dividido por 50. 50 que estava aqui multiplicando, eu passei para cá dividindo. Vamos escrever o 50 na base 10. 1 vezes 10 na menos 3 é 5 vezes 10. Alfa é o quê? Vamos deixar o 1/5 aqui, separado. Vezes, 10 na menos 3 e 10. Divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtrai os expoentes. Menos 3 menos mais 1, menos 3 menos mais 1 vai dar o quê? Menos 3 menos 1, menos com mais dá menos, que vai dar menos 4. Então, isso aqui elevado a menos 4. Alfa é o quê? 1 dividido por 5 dá 0,2. Certo? É só fazer 10 por 5, dá 2. Como não foi 10, foi 1, eu boto uma casa depois da vírgula. Vezes 10 na menos 4. Eu reescrevendo isso aqui, pego essa casa decimal que está aqui, jogo por 10, fica 2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. É o gabarito, é o valor do coeficiente de dilatação linear do latão. Isso é igual à letra D, certo?